Oiê! Hoje eu vim mostrar pra você como eu faço pra colorir meus desenhos. O vídeo passado foi mais um teste pra ver se eu consigo perder um bocado da minha timidez e começar a gravar vídeos. Então nesse, eu quero tentar fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada. Eu acho que é isso. Esse vídeo foi sugerido pela Kathleen Vitória Nunes nos comentários do vídeo passado. Eu não sei bem se eu posso chamar isso de um tutorial, porque eu não sou profissional. Eu sou só alguém que desenha por diversão e estudou o básico. Porque a maior parte eu aprendi sozinha e com a minha mãe, porque ela é professora de artes. Dessa vez eu finalmente lembrei de gravar o sketch e eu vou deixar ele rodando aí enquanto eu falo. Eu quero fazer algumas considerações para pessoas que estão querendo começar a serem artistas. Você se odeia? Sempre vai ter alguém melhor do que você. Toda vez que você pega pra desenhar alguma coisa, você começa a pensar esse tipo de coisa. E acho que esse recado é um pouco pra mim também, porque eu já cansei de pensar isso sobre mim, sobre o meu trabalho. Só que não vai ter ninguém melhor do que você, porque você é outra pessoa. Ah, mas fulano desenha melhor. Fulano desenha no estilo dele. E tem pessoas que gostam do estilo dele, assim como vão ter pessoas que vão gostar do seu estilo em específico. E tá tudo bem, a vida funciona assim. Sempre vai ter alguém que vai preferir outra pessoa do que outra, e vai ter alguém que vai preferir você. Para de se cobrar tanto. Acho que deu pra perceber que a maioria das coisas que eu tô falando são pra mim também. Mas enfim, não existe ser humano no mundo que aprendeu alguma habilidade do nada. Eu sei que desenhar é frustrante, tudo dá errado, nunca fica do jeito que você tá imaginando, mas não é pra ser tortura. Desenhar é uma coisa que é pra ser legal. Você gosta de fazer porque quer mostrar do que você gosta. É pra você desenhar porque quer chegar na sua vozinha e falar: olha, vó, o furry que eu desenhei. Talvez não é tudo que você vai mostrar pra sua avó, mas o ponto é, a menos que você trabalhe com arte, isso é um assunto pra outro vídeo, não tem por que você socar a parede porque não desenhou um olho igual ao outro. Assim, não é pra você socar a parede nem se você trabalha com arte. Não soque em paredes. E por último, técnica é muito importante, mas nem tanto. Você não precisa estudar o quinto osso da tireoide da perna esquerda, direita. Eu não sei onde fica a tireoide, mas enfim. Pra ser considerado um artista. É óbvio que é muito importante você saber a parte técnica do desenho, porque sempre vai ter um doido que não faz questão nenhuma de estudar anatomia, desenha uma coluna que não existe e chega: ah, mas é só o meu estilo. A questão é que não compensa você ficar bitolado com a parte técnica e esquecer completamente que a arte serve como expressão. Porque, por exemplo, você estudou à risca todas as técnicas de iluminação, anatomia, luz e sombra, pipipi, popopó. Mas aí, sei lá, você gosta de um estilo de cartoon antigo. 5 horas de sexo. O estilo que você aprendeu não vai casar com o que você realmente quer fazer. Então foi o que eu disse. Você estudou os conceitos de luz e sombra, anatomia e tudo mais, mas você aprendeu a adaptar tudo pra ter o estilo que você quer. E voltando pro desenho. Agora começa a parte que eu tô colorindo. Eu tô usando essa foto de referência que eu catei do Pinterest. E eu vou desenhar o Shinji nessa foto porque ele é meu xodózinho, ele é meu querido. E sem mais comentários, é isso aí. Eu resolvi mudar a iluminação do desenho, porque na foto de referência a iluminação é de frente, como se fosse um flash de foto. E a pintura de flash de foto é um pouquinho mais complicada e eu não me garanto tanto fazendo essa. Eu me garanto. Mas enfim, também é um pouquinho mais difícil de explicar. Enfim, eu fiz a iluminação vindo desse sentido. Coloquei as cores bases do desenho e eu gosto de seguir sempre uma ordem de camada específica, que seria cabelo, embaixo pele e depois todo o resto, tipo roupas e acessórios, e em outra pasta, embaixo cenário ou fundo. Eu tenho mania de sempre começar a colorir pela parte da pele e toda vez que eu vou colorir uma camada, eu sempre tranco os pixels transparentes e começo a fazer bem mais ou menos a sombra, vendo de onde a luz está vindo. Nesse caso, como a luz está vindo de baixo, o rosto dele não é iluminado na parte de cima. Depois de ajeitar tudo com blur, eu crio outra camada, dessa vez em escurecer. Não sei como é que chama em inglês, mas porque esse tipo de camada ajuda a fazer outra sombra sem interferir na sombra que você estava fazendo antes. Terminando de pintar a pele, eu já faço logo a line art, consertando umas partezinhas que ficaram meio meh. E agora eu fui pras roupas. Eu tentei pegar uma foto que tivesse mais de um tipo de tecido pra mostrar tudo bonitinho e tal. Mas por que você quer colorir uma jaqueta de couro? Não tem por que pintar couro. Ai, mas eu quero que meu personagem pareça descolado. Não quer, porque é igual desenhar pé, ninguém gosta. Mas mesmo assim, se você quer pintar, tenta sempre pensar que o couro brilha. Ele tem uma iluminação diferente de quando você pinta malha, por exemplo. E pensar também que é bom que você sempre tenha uma referência por perto, porque eu não consigo fazer sem. Indo pra calça dele, ela já tem um tecido diferente, alguma coisa parecida com um jeans preto, acho que chama brim. Eu tentei fazer de uma forma que pareça que a perna dele tá levantada, então a ondulação das sombras nesse caso seria alguma coisa parecida com isso. Justamente porque você tem que pensar que tá pintando um objeto tridimensional. E se ela tá levantada nesse caso, uma parte da luz também pegaria na perna esquerda. Fiz o contorno de novo. Pra parte da camisa, é muito importante você observar o que tá perto de você. Fazer dobra de roupa é
é muito chatinho, mas fica menos saco quando você começa a reparar as coisas. Poxa, olha como a blusa daquela senhora no ônibus tem uma dobra que faz isso, isso, isso e isso. Se você tá tentando aprender a desenhar pessoas, é ótimo que você tenha exemplos reais, por isso que é tão bom você reparar no que tá ao seu redor. Mas tenta não encarar demais essa senhora, porque no final fica um pouco esquisito. Na parte do cabelo, eu sempre tento fazer como se fosse mecha por mecha. E é por isso que eu sou muito dependente de brush com ponta fina, igual o que eu passei no vídeo anterior. Normalmente eu uso mais ou menos 5 cores no cabelo. Uma cor base, depois eu venho com uma cor escura para começar a fazer a sombra do cabelo. Faço mais mechas com uma cor ainda mais escura, depois pego um tom ali no meio das duas para suavizar, um tom mais claro para luz e outro sendo muito mais escuro para definir as mechas no final. Daí eu dei uma melhorada nas sombras da pele dele, porque eu não sei focar em uma coisa só, e line art de novo. Pintei um cadinho do cenário, mas isso não é muito relevante para esse vídeo. E agora a ambientação. Essa parte é meio complicada, porque ela é basicamente feita de testes. Eu falo bem tranquila que é muito difícil você fazer uma luz no seu desenho que vai dar certo de primeira, e você vai saber exatamente qual camada usar e como de cara. É importante você testar a forma da luz, qual camada fica melhor para passar o que você quer, em qual opacidade essa camada precisa estar. É um monte de palhaçada que talvez vai te fazer querer jogar o PC na parede, mas tá tudo bem. E eu comecei definindo a luz, que deu toda errado e no final tá totalmente diferente, mas tá na camada luz vívida. Eu costumo usar a camada escape de brilho para luzes diretas, mas nem sempre ela funciona, porque às vezes ela fica muito gritante, tipo pá. Mais uma camada em multiplicar para melhorar a sombra e principalmente escurecer os lugares onde a luz não chega. Coloquei uma luz secundária que é mais apagada que a luz principal vermelhinha. E no final eu catei o desenho e joguei no Ibis Paint, porque eu queria colocar uma correntinha nele e adicionar a marca d'água. E eu sempre uso o Ibis Paint na hora de finalizar meus desenhos, porque ele é mais fácil de mexer quando eu preciso de correção de cor, glitch e alguns efeitos de desfoque que eu não gosto muito no Clip Studio. Mas é isso, agora você tem um Shinzo meio rock, álbum de música indie. Obrigada por assistir! Se quiser interagir comigo nas minhas redes sociais, você pode me seguir no Instagram ou nas outras redes sociais que eu vou deixar aí embaixo. E dá uma passadinha lá no Patreon e ajude essa pobre desempregada.